preciso e importante nós entendermos isso, que essas crianças, embora elas estejam relatando coisas, elas não entendem do que elas estão falando, né? Então, em 1846, vejam, não havia o comunismo na Rússia, teoricamente, o comunismo num sentido político, né? Mas nós vimos que a aparição de La Salette fala claramente disso, né? Que a gente não tem tempo agora de pegar item por item da profecia. Em 1917, em Fátima, em Portugal, Nossa Senhora é absolutamente clara. Então, o que é preciso os nossos ouvintes entenderem? Quando o século XX separa a religião da política, é exatamente para você criar um Estado ateu. Porque quando o Estado é ateu, você pode cometer todos os crimes em nome do comércio. Porque tudo vira uma mercadoria. Se o homem não tem uma contraparte transcendente, você pode fazer o que você quiser. Aquilo que salvaguarda o chamado direito natural, nós já tivemos um programa sobre isso, aquilo que salvaguarda o direito natural da pessoa, quer dizer, a pessoa existe porque foi Deus que criou. No nosso programa República, nós falamos já sobre isso, claramente. Quando você tem uma ideia de que o ser humano é um ser humano, ou seja, ele foi criado por Deus, o Estado, seja ele qual for, não pode abusar da vida do ser humano. Porque Deus confere, por direito natural divino, determinados direitos ao ser humano, né? Então, esse pacto que existe e que foi feito, né, para separar, destruir a ideia de civilização, primeiro, nós não temos civilização mais, porque, repito, toda palavra, a ideia de civilização está ligada diretamente a conhecimento espiritual. Então você não pode falar em civilização ocidental sem analisar a espiritualidade. Isso é um jargão que as academias construíram, absolutamente falacioso, mentiroso. Então, a gravidade do comunismo ou das esquerdas, né, das esquerdas no mundo inteiro, reside exatamente nisso. São propostas materialistas, mas o comunismo que está presente nos partidos de esquerda no mundo inteiro, o comunismo não é um partido político. É isso que é preciso entender. É uma ideologia religiosa. E é mais do que isso. Então ele se serve, assim como os grandes banqueiros internacionais, para implementar o seu método de controle financeiro, ele não atua só através do banco. Ele atua através do cinema de Hollywood, ele atua através das corporações das farmacêuticas, né? Ele atua através das megacorporações ligadas ao setor agropecuário e vai por aí afora, né? É um tentáculo. Essa gente tem tentáculos internacionais construídos há séculos. Há séculos. Nós não estamos lidando com um fenômeno que surge no século XX. Esse é um grande problema dos historiadores que mentem para todos nós, quando eles querem falar que o comunismo é um sistema político. Repito, comunismo não tem relação nenhuma com política. Nenhuma. E quem fala isso é um absoluto ignorante. Não conhece nada mesmo em relação ao que é esse movimento terrível de materialismo colocado, disseminado pelo mundo da forma mais perversa e mais terrível. Então, as profecias marianas falam disto, né? Quando o comunismo, como doutrina, aqui sim, cria um partido político, o Manifesto Comunista de Marx, por exemplo, quando aparece Nossa Senhora em Fátima, em 1917, o Manifesto Comunista de Marx já tinha sido criado há mais de 60 anos. Tá? Então, tinha aqui e acolá Partido Comunista. Alguns deles mesclados com associações terroristas, anarquistas, etc. Um dado importantíssimo da vida de Marx é o seguinte: Marx era parente dos maiores banqueiros do mundo, os Rothschild, que são simplesmente os donos do grupo Bilderberg. Então, o movimento comunista partidário de Marx está diretamente ligado e é diretamente financiado pelos banqueiros de Bilderberg. São eles que financiam, inclusive, já não há mais dúvida sobre isso, que há inúmeros livros, a Revolução Russa.
São os banqueiros. Então você fala, mas o que um banqueiro está financiando um movimento que abole todo o capitalismo? É que as pessoas não entendem alhos de bugalhos e misturam tudo. E o seu professor de história certamente te conta muita coisa mentirosa, porque criou-se a chamada teoria do silêncio, né, sobre esses fatos, e eles foram completamente escamoteados. Mas você não pode escamotear, porque é a gente que pesquisa e é a gente que pesquisa a sério. Mas então vamos voltar no nosso percurso. Na época das aparições de Fátima, o que estava acontecendo no mundo? Bom, estava desenrolando, havia o trágico, a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começa em 14 e ela dura. Então toda a atenção do mundo estava voltada naquela altura para o resultado. O que iria acontecer? Depois da Primeira Guerra Mundial, o que nós temos? Nós temos o destronamento de todas as casas reais da Europa, né? E a formação de estados, pela primeira vez na história da humanidade, de estados completamente materialistas. Então surgem os estados. O estado moderno do século XX ele é completamente diferente do estado do Renascimento, do estado da Idade Média, é uma outra coisa. Nessa circunstância, vai acontecendo o comunismo vai se infiltrando na política, no poder, no cinema, etc, etc, etc. A pessoa não consegue entender isso, porque quando você fala em comunismo, você pensa na Rússia. Isso é uma cortina de fumaça que a academia criou para encobertar os crimes desta grande rede, né, internacional, milenar, que trabalha contra a destruição do Ocidente cristão. Porque é preciso entender também o seguinte: o que o comunismo fez infiltrado na ideologia nazista e na ideologia fascista? Porque há 3 tipos de esquerda no mundo: nazismo, comunismo e fascismo. Aqui como partidos políticos. O que o comunismo, que não tem nada a ver com partido político, quando infiltrado no nazismo, no fascismo e no comunismo, faz? Se vocês observarem, o que Hitler fez? Matou todos os judeus que ele tinha em mente. Matou todos os ciganos que eram cristãos. Matou todos os homossexuais. Tudo que podia, ele mandou matar. As minorias, para instaurar uma coisa estranhíssima que se chama Terceiro Reich, que é o Terceiro Império. O que será esse Terceiro Império? Ninguém fala. É a pureza da raça ariana. Bom, que raça ariana é essa? Ninguém fala também das associações absolutamente criminosas entre o Terceiro Reich e determinadas facções radicais do Islã. Hoje já completamente comprovadas essas coisas, né? O fato é que Hitler manda fritar 6 milhões de judeus, né? Fora os outros tantos milhões. E não é só Hitler, é preciso entender isso. Hitler é um fenômeno que acontece na Alemanha. Mas aonde Hitler passou, a Europa em peso apoiou o nazismo. É isso que é preciso entender. Em peso, a Europa apoiou o nazismo. Então você fala, mas o que acontece? E depois, quando a Primeira Guerra acaba e a Segunda Guerra acaba, a culpa recai somente sobre a Alemanha. Mas a Europa em peso apoiou, né? Enquanto está havendo o nazismo, a Rússia está lá do outro lado matando cristãos. A China está lá do outro lado matando todos os cristãos que estavam lá. Os muçulmanos estão no Extremo Oriente, na Indonésia, na China, no Paquistão, onde for, matando cristãos. Então o que nós temos, pessoal, na história do século XX? Assassinato sistemático em massa de judeus e cristãos. Foi só judeus e cristãos. Evidentemente que entrou inimigo político, mas o objetivo dessa gente era matar os judeus e os cristãos. Por quê? Por quê? Eis a pergunta. O John Rummel, que é o maior pesquisador do mundo em crimes de guerra cometidos por estados, criou um termo chamado democídio. Vocês sabem qual é o saldo de mortes do comunismo no mundo inteiro no século XX? Chega a 500 milhões de pessoas. 500 milhões de pessoas. Se nós pegarmos, o Rummel fala isso, se nós pegarmos todas as guerras do mundo, nos últimos 3.000 anos, nenhuma guerra, 3.000 anos de história, não mataram nunca 500 milhões de pessoas. Em 70 anos, mata-se 500 milhões de pessoas. Se isso não for o demônio solto,
da profecia de La Salette será o quê? Né? Então, quando ela fala do choro e do ranger de dentes, e Fátima também, mas em Fátima, Nossa Senhora de Fátima vai botar o nome aos bois. Nossa Senhora em Fátima, vamos ver as palavras de Nossa Senhora, faladas para as crianças em 13 de julho de 1917. A guerra, ela está se referindo à Primeira Guerra Mundial, vai acabar. Mas, se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. E começou mesmo a Segunda Guerra. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Surge dessas palavras pronunciadas por Nossa Senhora em julho de 1917 a seguinte interrogação: por que Nossa Senhora não menciona o comunismo ou a Rússia comunista e alude apenas à Rússia em geral? Né? Na aparição de 3 de julho de 1917, o comunismo não tinha conquistado o poder nesse país. Né? Porque o governo do czar só vai ser substituído, né, pelo governo burguês de Kerensky em março daquele ano. E desculpe, eu falei errado. O governo do czar, por que ela não fala do comunismo? Uma vez que o comunismo já estava na Rússia. Né? Agora, é somente com a Revolução de Outubro de 1917, na Rússia, né, no dia 7 de novembro do calendário ocidental, que a Rússia de fato cai sob o jugo comunista. Tá certo? E nós temos que lembrar que coincide, porque outubro é exatamente o último mês de aparição de Fátima. Fátima fica 6 meses aparecendo para os meninos, para os pastorinhos. São 4 pastorinhos. Na época das aparições, então, não faz sentido Nossa Senhora falar da Rússia comunista. Mas vejam que ela fala claramente da conversão da Rússia. A Rússia era católica, era cristã. Não é? Então, e que a Rússia vai se transformar num flagelo anticatólico. Muito bem. Então, é preciso ter isso em vista. Muito bem. A Rússia tem a Igreja Ortodoxa Russa é uma das igrejas mais poderosas. O número de fiéis à Igreja Ortodoxa, né, russa é talvez muito maior do que a Igreja Católica no Ocidente. Né? Então, é a partir da Rússia que o comunismo realmente se difunde pelo mundo. Aqui o comunismo que vai utilizar o partido político e o comunismo que vai se utilizar da igreja. Daí Salete falar que a igreja será tomada. Tá? Então todas as nações que tiveram a infelicidade de serem dominadas pelo comunismo, certo? Evidentemente tiveram a sua estrutura religiosa completamente destruída. Completamente destruída. Então, em todas as nações que o comunismo dominou, houve uma sistemática coerção. No início há uma coerção da liberdade da igreja. Depois a perseguição e depois a destruição. Entretanto, existe uma coisa interessante na mensagem de Fátima. Várias nações serão aniquiladas. Nossa Senhora fala isso claramente. De fato, muitas nações foram durissimamente castigadas durante a Segunda Guerra Mundial. Muitas nações perderam parcelas enormes da população. Muitas nações viraram outras nações. Por exemplo, você divide a Alemanha, né, e a Alemanha passa a ser comunista. A Alemanha primeiro, olha o que acontece com a Alemanha, a tragédia da Alemanha. Primeiro ela tem o nazismo, depois ela tem o comunismo. Então não é brincadeira a história do século XX. O século XX é, de todos os séculos do mundo, a coisa mais terrível que acontece. E Nossa Senhora aparece também, a quantidade de vezes que Nossa Senhora aparece no século XX não é brincadeira também não. E aparece no mundo inteiro e sempre com a mesma mensagem. Então isso é muito interessante.
os estudos marianos em relação a isso, e os estudos ligados à profecia. Existe uma outra característica na mensagem de Fátima. Nossa Senhora afirma que a Primeira Guerra Mundial vai acabar, mas que outra, muito pior, vai começar. Bom, acontece mesmo, né? É preciso entender que o marxismo nunca dominou tantos governos desde a queda do Muro de Berlim como agora. Vou dar nomes e números para vocês. Quando é que o Muro de Berlim é destruído? Teoricamente, que é uma farsa do Gorbachev e da KGB russa, antes de 1990, 1989. Teoricamente, quando aparentemente cai o Muro de Berlim, né, 15 países da comunidade europeia são comunistas. 13 estão sobre governos social-democratas, socialistas ou de agremiações esquerdistas. Né? Quantos países tem a comunidade europeia hoje? Pouquíssimos. Desde aquela época, todos os países, preste atenção a isso, o Muro de Berlim caiu e antes do Muro de Berlim cair, a Europa já era comunista. Aquilo que nós chamamos de social-democracia, como por exemplo o PSDB no Brasil, Partido da Social-Democracia Brasileira. O que é a social-democracia que o Brasil copiou da Europa? A social-democracia é o partido que é a antessala do comunismo. É ele que prepara estrategicamente, politicamente, institucionalmente, toda o projeto de dominação via esfera política. Eu não estou falando aqui dos bancos, eu não estou falando das indústrias de alimentação, eu não estou falando das indústrias farmacêuticas. Se você, ouvinte, desanexar da sua cabeça a mentira que a história te conta, que o comunismo é um partido político, você vai entender que o tentáculo desse satanás, desse demônio, desse monstro, é muito maior. Porque quando você reduz isso a um partido político, você não entende. Né? Agora, quando você pensa que isso é uma dinastia de homens, pouquíssimos homens, extremamente poderosos, que querem controlar o mundo através da política, da religião, do banco, da economia, do cinema, da educação, etc, 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 a coisa fica mais fácil. E é por aí que nós temos que olhar a coisa, porque é por aí que a coisa é verdadeira. No caso, por exemplo, então, nós temos na Europa, em 1989, 15 países da comunidade europeia estão sob o governo da social-democracia. Todos eles são comunistas. Vai implementando devagar o comunismo. Nunca conseguiram fazer o que a Rússia fez, porque, claro, a Europa tinha acabado de sair da Segunda Grande Guerra. Então a Europa é um cenário, o comunismo agora, o controle do Estado agora vai ser feito de uma forma diferente. Ele não vai ser feito matando gente. Ele vai ser feito de uma forma imperceptível. E é isso que está acontecendo. No mundo inteiro. Isso não acabou. Né? Vamos continuar com os números. Na Rússia, nesse momento, quando cai o Muro de Berlim, é nomeado como primeiro-ministro um ex-agente da KGB. Porque quem implantou todo o processo do comunismo foi a KGB. Na Ásia, os comunistas asiáticos continuam no poder até hoje. A gente tem a China, a gente tem o Vietnã, a gente tem a Coreia do Norte. Na América Latina, nós temos Cuba e a Guiana, a Venezuela. Isso sem contar com todos os partidos da América Latina de esquerda. Correto? Todos, inclusive o Brasil, hoje. Ah, mas o Brasil não tem nada a ver. Claro que tem. É evidente que tem. Está dentro desse grande movimento internacional. Então, é por isso que a mensagem de Nossa Senhora, quando ela fala que o comunismo vai, você fala, é o comunismo russo. Não! Não! É o comunismo, a Rússia é um dos países em que esse grupo de metacapitalistas cria um plano político, vai além disso. Repito, ouvintes, por que é que o comunismo mata só no século XX judeus e cristãos? É preciso ter isso em mente. Por que ele não vai matar negros? Ele vai matar judeus, cristãos, mas assim, se o negro for cristão, pior ainda. Homossexuais, etc. Isso foi na Alemanha, a limpeza racial. Mas o foco é judeu e cristão, que é a base da cristandade. Muito bem.
Aí, o que vai acontecer? Deixa eu falar para vocês uma coisa terrível. Muito bem. Nós já temos um cenário de que a Europa está dominada pelo comunismo. Vamos voltar a Fátima, 1917. O que vai acontecer em relação a isso? Nos anos 60, em 1960, o Papa João XXIII é eleito em 1960, que será considerado o Papa que vai fazer o Concílio Vaticano II. Uma mensagem fundamental de Nossa Senhora em Fátima, ela pede para a Igreja converter a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Muito bem. Como é que essa conversão seria feita? Essa conversão seria feita através de um sínodo. O que é um sínodo? Um sínodo é quando a Igreja, o Vaticano, no caso o Papa, chamaria todos os bispos do mundo, todos, a Roma, e ali, através de um sínodo, seria feita a conversão da Rússia. Nós falamos nos nossos programas do Culturas e Identidades, no ano passado, nós tivemos uns 3 programas sobre as profecias de Fátima, que havia a necessidade da conversão da Rússia ao Sagrado Coração. Né? E que a vidente Lúcia fica mandando carta para os papas, falando: vocês não seguiram a orientação de Nossa Senhora. Vocês não seguiram a orientação de Nossa Senhora. Até o momento em que a verdadeira Lúcia é trancafiada. Eles prendem ela. Nós conversamos isso, o professor Ganda e eu, e nós inclusive citamos naquela altura. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver vídeos mesmo, de fotos da Lúcia verdadeira, antes de desaparecer, porque ela desaparece com uns 15 anos desaparecida. E depois aparece uma outra Lúcia que não tem relação nenhuma, nem fisicamente, com aquela Lúcia. E é essa Lúcia que aparece e que já não fala mais, que a igreja não estava convertendo, não tinha feito o que Nossa Senhora tinha falado em 1917. E não faz mesmo. Mas o que vai acontecer nesse tempo? Muito bem. Então, 1917, passou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Cuba já é comunista. Como é que o comunismo em Cuba se instala? Coisa que muito pouca gente sabe, através da Sorbonne na França. É a França, é a Universidade de Sorbonne, não é? Que leva Fidel Castro e Caterva para a França e começa a jogar rios de dinheiro em Cuba. Rios. Então, não é sem razão pela qual, futuramente, o célebre casal, o Sartre, né, e a sua esposa, ambos pedófilos, vão passear por Cuba inteira. Vem ao Brasil, conversa com Jorge Amado, que era comunista, né, vai tirar foto com uma menininha do Gantois. Eles vão fazer uma presepada interessante, e Sartre começa, juntamente com outros intelectuais franceses, a partir da França, a iniciar uma campanha horrível contra os cristãos e os valores e a moral e a família do Ocidente cristão. É a França que vem, futuramente, ainda na década de 60, com a chamada Revolução Feminina, no século XI, com Filipe o Belo. Eles fogem para Portugal, Dom Diniz acolhe os templários, a Ordem do Tempo se transforma em Ordem de Cristo. Depois é a França que manda matar todos os reis com a Revolução Francesa e que lança as bases do Estado totalitário. Depois é Napoleão que invade a Europa inteira, destrói a Europa inteira. O único lugar que ele não consegue invadir é Portugal. E Dom João II vem para o Brasil. Isso tudo são programas que nós já falamos sobre esses aspectos. Depois é a França que vem, durante todo o século XX, a criar os programas mais perversos de disseminação do comunismo. Mais perverso. O grande é a França e é um outro país. A Holanda e a Bélgica. Países que nunca entram no cenário. Mas estão diretamente ligados nesse processo. O que está acontecendo na década de 60? Na década de 60, João XXIII, chamado o Papa Bom, então João XXIII resolve recriar o Concílio Vaticano II.
Porque o último concílio que tinha reunido todos os bispos tinha sido no século XV. Né? Então, 500 anos depois, o João 23 tem um pontificado muito curto. Ele tinha uma doença, ele morre rapidamente, né? E ele usa todo o tempo de vida dele para promover o Concílio Vaticano II. O que o Concílio Vaticano II faz? Isso segundo Roberto de Mattei. Roberto de Mattei é o maior especialista no mundo, o maior entendido no mundo do Concílio Vaticano II. É um italiano, né? E ele tem um livro chamado, deixa eu pegar o nome aqui correto para vocês. Eu tenho esse livro, só que eu não me lembro de cabeça. Aqui. O Concílio Vaticano II, uma história não escrita. Já está traduzido para o português. Vocês podem acessar esses dados. Existe um dado em relação a esse concílio que só foi descoberto muitas décadas depois. Quem estava no poder na década de 60? Vamos lembrar. Nos Estados Unidos era o Kennedy. Na Rússia, Nikita Khrushchev. Em Roma, João 23. Nikita Khrushchev manda um outro dado que eu esqueci. Em 1961, levantava-se o Muro de Berlim. Em 1962, se instalava em Cuba os mísseis soviéticos. Em 1961, Juscelino Kubitschek está mudando a capital do Brasil para o Planalto Central, que é um projeto comunista. Quem é que vai fazer Brasília? Lúcio Costa. Lúcio Costa não, Niemeyer, que é comunista. Então Brasília é feito dentro de um projeto comunista. Eles tiram a capital e, a partir daquele momento, todos os horrores acontecem no Brasil. Evidentemente, se Brasília continuasse, se o Rio de Janeiro ainda fosse a capital do Brasil, a corrupção que graça solta desde aquela época, certamente teria tido um desfecho muito diferente. Porque naquele sertão despreparado, quem é que vai lá dar conta dessa corja política que condena o mundo inteiro à miséria? Então vejam, isso tudo está acontecendo naquele mesmo momento. Né? No Brasil nós temos Juscelino, nos Estados Unidos nós temos o Kennedy, na Rússia nós temos Khrushchev, em Cuba nós temos Fidel Castro, né? E no Vaticano nós temos João 23. Mas o que vai acontecer? Há um dado muito curioso em relação a isso. Na Alemanha está se levantando o Muro de Berlim. Tá? Então, o Muro de Berlim vai cair em 1989. O imperialismo comunista constituiu uma realidade macro universal na época em que está acontecendo o Concílio Vaticano II. Por conseguinte, é absolutamente esdrúxulo no Concílio Vaticano II não ter se tocado na palavra comunismo, uma vez que o comunismo era já naquela altura, que o comunismo acompanha a história da Europa inteira, né, do Ocidente. Era já naquela altura um escândalo de mortes e de assassinato terrível. Então, por que o Papa João 23 não toca numa palavra em relação a isso? Por conta de um detalhe que só ficou conhecido muitos anos depois. Porque vejam, o que Nossa Senhora pede em 1917? Convertam a Rússia ao Sagrado Coração de Maria. Pois muito bem. Houve um pedido de 454 papas conciliares em 86 países para uma petição ao Papa para que ele condenasse o comunismo e convertesse a Rússia. O Papa calou em relação àquilo. Né? A aparição de La Salette fala que a Rússia, que a igreja vai ser contaminada, né, pelo comunismo. Muito bem. Então, hoje nós sabemos que aconteceu em agosto de 1962, novamente na belíssima França, numa cidade francesa chamada Metz. Existia um acordo secreto, entre o cardeal Tissernin, que é o representante do Vaticano, e o novo arcebispo ortodoxo da igreja russa, o Monsenhor Nicodemo. Era o arcebispo ortodoxo da cidade de Yaroslav. Esse documento
foi escrito por quem? Pela KGB. O que está colocado nesse documento? A KGB faz um acordo com o Vaticano, chamado Acordo de Metz, onde o Kremlin, porque o João 23, para fazer o sínodo, é isso que é misterioso, ele traz os bispos do mundo inteiro, porque Nossa Senhora de Fátima havia pedido isso. Para fazer a conversão da Rússia, você precisa de um sínodo dos bispos. Né? Porque essa é a condição da conversão. Toda a cristandade tem que estar reunida e, a partir daquele momento, condena o comunismo e consagra a Rússia ao Sagrado Coração de Maria. Só nesta condição, ao Imaculado Coração de Maria, só nesta condição o comunismo não espalharia os seus males pelo mundo. Muito bem. O João 23 chama os bispos do mundo inteiro. Vai todo mundo para Roma. Mas, ao mesmo tempo, ele faz um acordo com a igreja, com a KGB. Né? O acordo de Metz. O que ficou estabelecido nesse acordo? Porque os patriarcas de Moscou, a Igreja Ortodoxa Russa, está presente também no Concílio Vaticano II. Coisa que muito pouca gente sabe. Muito bem, o que o Kremlin pede? O Kremlin pediu uma contrapartida para autorizar a participação dos observadores do Patriarcado de Moscou no Concílio Vaticano II. Qual é a gracinha que Moscou pede em contraparte? O termo técnico chama-se apostasia da igreja. Quando a igreja se torna materialista e a igreja passa a ser palco de ações do anticristo. Né? A igreja em si é a cabeça do anticristo. É isso que está em pauta e é isso que é gravíssimo nas profecias de La Salette. Muito bem. Vamos passar ao Brasil. Em 1936, acontece uma sequência de aparições de Nossa Senhora das Graças, no agreste pernambucano. Ora, 1936, o comunismo terrível na Espanha tinha acabado de acontecer com Franco. Estava lá. Né? Aquela face terrível do comunismo lá na Espanha. Muito bem. O que Nossa Senhora fala? A Virgem Santíssima afirma que o Brasil passará por uma sangrenta revolução promovida pelo comunismo. Né? Então, ela aparece em 6 de agosto de 1936 para duas meninas, chamadas Maria da Luz e Maria da Conceição, num lugarejo chamado Sítio da Guarda. O Sítio da Guarda está localizado no distrito de Simpres. Ele pertence à cidade de Pesqueira, no agreste pernambucano. Maria da Luz estão colhendo, as meninas estão trabalhando numa colheita de mamona, estão conversando, etc. Tal, e Maria da Conceição olha para um lugar, para uma pequena montanha próxima, e ela fala: veja lá Nossa Senhora. Essa senhora que aparece é uma senhora com um menino muito bonito. Ela segura um menino pelo braço esquerdo e acena para elas, chamando elas para chegar perto. Né? Enquanto elas falavam entre si, elas chegam até o local. Né? Isso era 11 horas da manhã. Então a mãe delas chama elas para o almoço, etc. Tal. As meninas chegam e falam que viram Nossa Senhora. Muito bem. Qual é a característica dessa peculiaridade? Essa notícia se espalha e chega até o pároco, o bispo da diocese. Né? O bispo diocesano, então, designa um sacerdote para investigar esse caso. E o sacerdote passa a acompanhar as meninas. Muito bem. Existe uma particularidade. Né? O sacerdote, a Virgem fala em português. Ele vai fazendo perguntas, para Nossa Senhora. Né? Em que língua? Alemão. Nossa Senhora responde para as meninas em português. E as meninas transmitem para ele a resposta em português, que bate ipsis literis o que ele pergunta em alemão com a resposta que vem de Nossa Senhora. O que já aqui descarta a fraude. Não é? Então, o que ele pergunta? Dizeis quem sois e o que quereis? Ela fala: sou a Mãe da Graça e venho avisar ao povo que se aproximam 3 grandes castigos. Ele pergunta: o que significa o sangue das vossas mãos? Nossa Senhora responde: representa o sangue que será derramado no Brasil. Ele pergunta: o que é necessário fazer para desviar os castigos?
Nossa Senhora responde: penitência e oração. Ele pergunta: qual a invocação desta aparição? Ela fala das graças. Virá o comunismo a penetrar no Brasil? Ele pergunta. Ela responde: sim. Em todo o país? Ela responde: sim. Os padres e os bispos sofrerão muito? Sim. Será como na Espanha? Ela responde: quase. Ele pergunta: quais as devoções que se devem praticar para afastar esses males? Ela responde: ao coração de Jesus e a mim. Essa é a mesma resposta de Nossa Senhora de Fátima, a conversão ao Imaculado Coração de Jesus. É curioso, porque muito pouca gente sabe, ou pensa que é aleatório também, o Cristo Redentor, a estátua do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, a imagem do Cristo é consagrado ao Imaculado Coração de Maria. Não é? Cristo que abre a Baía da Guanabara. Ele vê a Baía da Guanabara de frente. Essas coisas todas, para quem não entende de cultura simbólica, acha que isso são coisas aleatórias. Não são, não. Curiosamente, quem mandou a estátua do Cristo Redentor, quase que como uma zombaria? A França. Não é? Muito bem. Embora o projeto seja brasileiro. Muito bem. Então, vejam que as respostas que Nossa Senhora das Graças dão para as meninas é quase que, são respostas sucintas, mas elas repetem La Salette e elas repetem Fátima. E essas meninas não tinham nenhum conhecimento, eram meninas do agreste nordestino, catadoras de mamona, portanto gente muito pobre, inclusive analfabeta. Não é? O que diz o padre Júlio Maria? Ele chama atenção para o seguinte: são 3 castigos, da seguinte forma. Sendo um deles uma sangrenta revolução promovida por homens ímpios para implantar no Brasil uma ditadura comunista. Gente, nós estamos falando de 1936. Será semelhante à Revolução Espanhola de 1936. E é uma repetição da aparição de Nossa Senhora de La Salette. Num outro programa, eu vou pegar e vou ler para vocês também as datas. Eu vou aqui somente adiantar. Ela fala de 3 momentos gravíssimos no Brasil. Segundo, forja a consagração. Forja. Depois existe uma forja com Paulo VI, ele reforça. Depois existe com João Paulo II. Durante todo esse tempo, então você tem uma ideia, e o João Paulo e esses papas falam explicitamente que que a Rússia foi consagrada ao Imaculado Coração de Maria. Não foi. É mentira. Em Fátima, Portugal, tem, ligado diretamente ao Santuário de Fátima, inúmeras denúncias que Portugal vem fazendo há anos, sobre a farsa da Igreja Romana em relação a isso. Que a Rússia não foi convertida ao Sagrado Coração de Maria. Então, quando isso... exatamente porque isso não acontece, muitas pestes vão tomando conta. Vamos analisar aqui a questão da presença comunista em várias partes do mundo. Nós já vimos que, antes da década de 60, a França ajuda a construir o comunismo e dá todo o dinheiro para o Fidel Castro. Todo o dinheiro. Uma coisa que muito pouca gente sabe, por exemplo, que o Fidel Castro é sócio do David Rockefeller em um medicamento específico que, feito a partir de fetos abortados, é uma injeção para mulheres que vão abortar, ou anti-aborto. Isso é uma sociedade tranquila entre Fidel Castro e David Rockefeller. Essa é a razão pela qual está na pauta da agenda da esquerda internacional o aborto, por exemplo. Isso é para citar pelo menos um caso. Aí depois vem o politicamente correto e fala: não vamos misturar a igreja com política. Por quê? Porque esses caras, evidentemente, quando você tira a espiritualidade do mundo, os políticos podem fazer o que eles quiserem. Esse é o problema. Não é? Então vamos continuar analisando o espalhamento do mal
pelo mundo. Nossa Senhora, no século XIX, fala. Né? Aonde que o Brasil já teve ataque de comunismo? 1935, com a Intentona, né, com Prestes, com a coluna Prestes. 1964. E depois dos militares. O Fernando Henrique Cardoso tem vídeo dele falando claramente que ele é do Partido Comunista. Né? O Fernando Henrique Cardoso foi financiado pela Fundação Ford. Quem sabe o que é a Fundação Ford sabe exatamente a gravidade desse negócio. O Fernando Henrique Cardoso começa a sua trajetória no Partido Comunista Brasileiro. O PMDB de hoje é um antigo... O PMDB de hoje é o antigo Partido Comunista Brasileiro. Então o MDB, a Constituição brasileira que nós temos hoje, né, toda essa gente que formou o que nós chamamos de Nova República, são todos eles de esquerda. Todos eles de esquerda. Essa é a razão pela qual o Brasil tem a Constituição que tem, porque essa Constituição já foi literalmente forjada para criar o comunismo no Brasil. E é isso que está em curso nesse momento. É isso que está em curso. Vamos desligar o comunismo de política. Ele é uma coisa muito mais abrangente, muito mais séria, muito mais perigosa e muito mais nefasta. Porque não está só no Brasil, não. Na Europa, o primeiro país que foi o projeto, né, comunista depois de Salazar foi Portugal. Começou por ali, o projeto piloto comunista. A Suécia é um projeto comunista, tem dados da ONU absolutamente alarmantes, que em 20 anos a Suécia será um país de terceiro mundo, por conta do projeto de engenharia social comunista que está sendo feita na Suécia. Nós não estamos falando de África, de algum lugar, de algum país eco, não, é Suécia. Você fala, mas assim como? A Suécia é comunista? Claro, gente. Se vocês ficarem pensando que o comunismo é uma coisa de modelo da Rússia ou de modelo da China, ninguém entende nada o que está se processando. Nada. Mas é exatamente isso que os caras querem que você pense. Que ele acabou. Não, ele não acabou, ele está mais vivo do que nunca. O monstro que La Salette falava está mais vivo do que nunca. Né? Então, teve 3 momentos que a profecia de Nossa Senhora das Graças fala. 1935, 1964 e agora. Né? Muito bem. Está acontecendo, existe uma Lenin, que é o fundador do comunismo russo, nos anos 20, já determinou que infiltraria o comunismo na Igreja Católica e em outras religiões cristãs. Isso é uma determinação de Lenin. E, particularmente, eles insetam um programa de infiltração do comunismo no Vaticano. Douglas Hyde, recentemente, que é um ex-comunista, ele revela que nos anos 30, os chefes comunistas enviaram uma diretiva à escalada mundial sobre a infiltração comunista na Igreja Católica. No início dos anos 50, existe uma mulher chamada doutora Bella Dodd. Bella Dodd, advogada, funcionária de destaque do Partido Comunista Americano. O comunismo não está nos Estados Unidos. Meu Deus do céu, as pessoas são tão loucas, elas têm tão pouco conhecimento de história que não sabem que o Partido Democrata Americano é comunista. O partido do Bill Clinton, o partido da Hillary Clinton. A esquerda nos Estados Unidos está no Partido Democrata. É que as pessoas não conhecem absolutamente nada. E a história que nos ensinam é completamente escamoteada. Né? E essas grandes corporações nos Estados Unidos, que fazem parte dessa rede de bancários internacionais, ligado aos Rothschild, né, que financiam essa gente. Muito bem. A Bella Dodd fala, palavras dela, abre aspas, nos anos 30, pusemos 1.100 homens no sacerdócio para destruir a igreja a partir do seu interior. 10 anos antes do Concílio Vaticano II, Bella Dodd declara, nesse momento, essas pessoas estão nos cargos mais altos da igreja. Fecha aspas. E Bella Dodd afirma
que aqueles infiltrados vão provocar mudanças tão radicais, tão radicais, tão radicais, de dentro da igreja, que a igreja ficará irreconhecível. Só isso explica o Pacto de Metz, onde o Papa João XXIII assina um acordo secreto com o Kremlin, com a KGB russa, para não condenar o comunismo. Porque naquele momento o comunismo estava sendo condenado no mundo inteiro, porque ele já tinha matado 300 milhões de pessoas. Então por que a igreja toma essa postura? Porque ela já está infiltrada. Nossa Senhora já tinha avisado isso. Então é exatamente essa situação que acontece. Muito bem. Agora, para finalizar o nosso programa, o Papa Francisco encontrou-se dia 12, porque o Papa Francisco vem dando declarações realmente de espantar até Satanás. Eu vou citar algumas declarações do Papa Francisco. Ele já destruiu o Antigo Testamento. Teve um programa com o professor Manuel Gandra que nós conversamos sobre isso. Ele falou que Adão e Eva não existiram. Bom, se Adão e Eva não existem, não existiu o paraíso, não existiu o Antigo Testamento. Ele já falou que Deus, quando as pessoas tiverem problemas, as pessoas não devem recorrer a Deus, porque Deus não socorre ninguém. Ele já destruiu Deus. Ele já falou que a morte de Cristo na cruz foi uma presepada. Ele falou isso agora, quando ele passou pela América Latina e foi fazer esse discurso dentro do Congresso americano. Essa vergonha. Agora, recentemente, saiu numa contenda falando mal do Donald Trump. E, para finalizar e terminar de matar e provar que é um comunista mesmo, um deles infiltrado chegou ao cargo máximo dentro da igreja. Esse homem encontrou-se com o patriarca de Moscou em Cuba. A pergunta é o seguinte: o que a Igreja Católica, que é a Igreja de Deus, está se encontrando com um partido comunista dentro de uma ilha comunista para defender a espiritualidade do mundo? Essas coisas passam batido. Muito bem. Eu vou ler para vocês dados de um livro de uma das maiores patentes da um ex-funcionário da KGB. A KGB agora é a atual FSB. O Vladimir Putin e quem toma conta da Rússia desde a queda do Muro de Berlim? A KGB. Foi a KGB que formou as estratégias do comunismo, implementando isso como sistema político, mas ele vai além de política. E desde a queda da perestroika, todos os presidentes russos são funcionários da KGB, FSB, atual FSB, o Serviço Secreto Russo. Então, o Papa João Paulo II encontrou-se agora, dia 12 de fevereiro, em Cuba, com o irmão do Fidel Castro e o patriarca Kirill, da Igreja Ortodoxa Russa. Por que eles foram lá na Rússia? Há pouco tempo atrás o Papa recebeu, dentro do Vaticano, religiosos do mundo inteiro. Ele mandou cobrir todas as estátuas do Vaticano. O Papa não mora dentro do Vaticano. Ele não usa veste papal. Ele não usa o anel pontifício papal. Ele não usa o sapato papal. Ele não usa nada que designa a Igreja Romana. E todo mundo acha que é porque ele é humilde. Não, é uma outra história. Ele é jesuíta. Os jesuítas obedecem ao 5º mandamento. Que mandamento é esse? Não é? Esse homem, quando entrou, a primeira fala dele foi: eu sou o bispo de Roma. O bispo de Roma é aquele homem que aparece nas profecias de São Malaquias. Será o último papa. Inclusive, nas profecias de Nossa Senhora, elas falam do último papa. Depois de João 23, haveriam somente 3 papas. E esse último papa é que está ligado ao anticristo. Muito bem. O livro de John Mihai Pacepa chama-se Desinformação. Esse livro, durante muitos anos, não foi traduzido para o Brasil. Esse homem é a mais alta patente que desertou do serviço secreto russo. É um refugiado. Esse livro é absolutamente estarrecedor, porque ele elucida todas as táticas
secretas do serviço comunista para solapar a religião no mundo e promover o terrorismo, né? Com alguma finalidade, evidentemente. Quem é o homem que foi encontrar com o Papa, o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, chamado Kirill, que foi encontrar com o Papa Francisco agora, em Cuba? Vou ler para vocês. No dia 5 de dezembro de 2008, morreu Alexis II, o 15º patriarca de Moscou e de toda a Rússia e primaz da Igreja Ortodoxa da Rússia. Ele tinha trabalhado para a KGB sob o codinome de Drozdov e tinha recebido o certificado de honra da KGB, como foi revelado por arquivos da Agência de Segurança deixados para trás na Estônia quando os russos foram postos para fora de lá. Pela primeira vez na história, a Rússia tinha a oportunidade de conduzir a eleição democrática de um novo patriarca, mas isso não seria assim. Em 27 de janeiro de 2009, os 700 delegados dos sínodos reunidos em Moscou receberam uma lista de 3 candidatos. O metropolita Kirill, é o patriarca, de Smolensk, membro secreto da KGB, cognominado Mikalaiov, o metropolita Filaret, de Minsk, que tinha trabalhado para a KGB, com o codinome de Ostrovsky, e o metropolita Klimlet, de Kaluga, que na KGB tem o nome de Topaz. Quando os sinos da Catedral de Cristo Salvador dobraram para anunciar que um novo patriarca tinha sido eleito, Kirill Mikalaiov veio a ser o vencedor. Indiferentemente se era o melhor líder para a sua igreja, ele certamente estava em melhor posição para influenciar o mundo religioso no exterior do que os outros candidatos. Em 1971, a KGB mandara Kirill para Genebra como representante da Igreja Ortodoxa Russa, naquela máquina de propaganda soviética, o Conselho Mundial de Igrejas, chamado WCC, acobertado pela ONU. Em 1975, a KGB infiltrou no Kremlin central do WCC, que se tornou um peão do Kremlin. Em 1989, a KGB também o designou diretor de Relações Internacionais do Patriarcado Russo. Ele ainda detinha esses 2 cargos quando foi eleito patriarca. Esse é o homem que se encontrou com o Papa Francisco agora. O que significa dizer que a Igreja Ortodoxa Russa, ao contrário do que a gente pensa, ela é um braço da KGB, atualmente. Porque os russos mataram todos os padres. Essa é a razão pela qual o patriarca Kirill vem dando declarações junto com Vladimir Putin que a Igreja Católica Ocidental, ou seja, a igreja que não é a Igreja Ortodoxa Russa, tem que ser destruída. Então, nós estamos diante do quê? Exatamente do início das profecias de La Salette, onde Nossa Senhora fala claramente que o mundo vai entrar por um período altamente catastrófico. E, segundo Fátima, por que essas desgraças todas estão acontecendo? Cada vez mais guerras. O século XX, e depois eles debitam a culpa disso no capitalismo. Isso não tem nada a ver com o capitalismo. O século XX foi o século que mais matou gente no mundo. O século XX tem o maior número de violência do mundo. O século XX é o responsável pela criação dos estados materialistas. E essa gente toda inventou que a culpa disso é o capitalismo ou é a igreja. É mentira. A culpa dessa história toda são esses indivíduos extremamente poderosos que nós não sabemos a face deles e que estão por trás da orquestração internacional da humanidade. Não é? Então, assim, vou citar algumas bibliografias que é importantíssimo do Pacto de Metz, porque foi por conta do Concílio Vaticano II e do acordo que foi estabelecido no Pacto de Metz, né, em que o Vaticano não condenaria o comunismo, que o comunismo, depois da década de 60, conseguiu assentar, porque, entre outras coisas, fazia parte, eu esqueci de falar para vocês, a teologia da libertação, que dizem que é criação da América Latina, não é não. A teologia da libertação é uma criação da Rússia. Depois ela é trazida para a América Latina, antes de acontecer um congresso internacional, onde o padre ligado à teologia da libertação, onde o Leonardo Boff e o Frei Beto são os seguidores, essa é uma teologia comunista criada na Rússia.
Antes da década de 60, acontece um grande seminário internacional em que esse padre, que eu não me lembro agora do nome dele, que dizem que é o autor da teologia da libertação, um latino-americano, e não é, ele vai na Rússia, ouve o governo russo lançar aquela teoria, né, porque fazia parte da destruição da igreja na América Latina. Você inseriu o comunismo dentro da igreja e depois a igreja brasileira e a igreja latino-americana estará completamente infiltrada pelo movimento comunista. Os padres, a Revolução do Araguaia, enfim, há toda uma história absolutamente terrível em relação a isso. Então há inúmeros livros que vão falar, mas existe um livro especificamente importante em relação, talvez o livro mais importante em relação ao Pacto de Metz, né? Para vocês, tá em italiano, não tem no Brasil. O Acordo de Metz, Il Borghese, foi lançado em Roma em 2011 por Juan de Madiran. Né? Além desse, tem outros livros. Por exemplo, o Andrea Tornielli fez uma biografia do Papa João Paulo VI e tem também as biografias do Papa João Paulo II. Né? Paulo VI, e tem a biografia do Papa João Paulo II, em que esses indivíduos, esses especialistas vão analisar tremendamente o Pacto de Metz e as consequências terríveis do Pacto de Metz para o mundo. Né? Então, finalizando o nosso programa, o que as profecias avisam? Que o mundo seria dominado por uma ideologia sem face, comunista. O comunismo é a propagação do materialismo exacerbado. Ou seja, é a destruição de toda a ideia de espiritualidade no mundo. Esse é o projeto do comunismo. Então, ele não é meramente, e nunca foi, um projeto político. Por que ele toma conta da política? Porque você tem que tomar conta, você tem que assaltar o poder, tomar o poder, aonde você, de fato, vai poder executar a sua ação. O que é poder? Poder é quando você tem os meios para executar a ação. Você pode ser um sábio muito grande, mas se você não tiver meios de executar a sua sabedoria, o seu poder não vale nada. Você não tem poder. Então eles tomam conta da política, da religião, das academias, dos bancos, das indústrias, etc, 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 porque são os meios de você exercer o poder. E o que é que está em pauta? O materialismo. Por trás do materialismo, a destruição do ser humano. Não é? Porque um dos objetivos dessa gente é a criação de uma sociedade biônica. Os projetos são as coisas mais terríveis do mundo. Né? Enfim, nós vamos, em outros programas, pegar outras profecias, né, e vamos deslindar, porque uma profecia tem 3 momentos. Ela se processa de forma tripartite. O problema, quando nós vemos uma profecia, é que a gente, além de não saber como é que aquilo funciona, né, às vezes analisa um único lado, um único dado. Então, você tem que analisar aquilo sob diferentes perspectivas. Então, o Brasil tem, é muito curioso, a quantidade de Nossas Senhoras que vem aparecendo no Brasil durante todo o século XX. E essa aparição que eu falei para vocês, que se dá no Rio Grande do Sul, num outro programa eu vou falar sobre isso, uma aparição que dura mais de 40 anos. Nossa Senhora exortando, chamando atenção ao Brasil para o materialismo louco que o Brasil estava entrando. Há 40 anos atrás, hein? Há mais de 40 anos atrás. Então, essa é uma característica constante nas aparições marianas. Nossa Senhora avisando. Olha, a coisa está ficando preta.